Como eu já falei no primeiro vídeo, as mecânicas de culinária de Breath of the Wild são assim gigantescas. Se você não tiver comida pronta, se você não tiver uma comida que vá uma pimenta ou que vá um cogumelo que eu nunca tinha ouvido falar, mas no jogo tem, um cogumelo que ele é gelado para você quando estiver no deserto, você não joga direito, você é obrigado a aprender a cozinhar. Então, hoje faremos aqui essa carne apimentada que vai carne, pimenta e cogumelos. Na verdade, o cogumelo tá aqui só no jogo também funciona, mas é bem figurativo. Mas são ingredientes que você consegue encontrar com facilidade bem no início do jogo. Não precisa ficar assustado. Essa quantidade de pimenta que tem aqui na mesa a gente não vai utilizar. Essa carne apimentada que tem no jogo, vocês podem ver que o prato terminado, finalizado dela, não é nada assim, muita pimenta, né? A pimenta tá ali no canto só ilustrativamente. Porque no jogo, você precisa dela para se esquentar no frio e um dos trials que tem lá no começo do jogo é engraçado. Como que a jogabilidade desse jogo ela é formidável assim. E ela é completamente intuitiva. É assim, é inacreditável, cara. Você não jogou ainda, mas é inacreditável. É assim, você tá lá e o cara fala assim, ó, você tem que achar 3 bagulho aí, beleza? E aí, desse lugar que você tá alto, você consegue enxergar os 3 lugares. Um tá em cima de uma montanha, um tá um pouco mais pra baixo, perto de um laguinho, e o outro tá perto de umas ruínas. Mas aí, nesse lugar que tem uma montanha, tá frio. E a hora que você começa a chegar lá, o Link começa a tremer. Só que vamos dizer em metros, uns 50 metros antes de começar a esfriar, tem uma plantação ali de pimenta. E aí tem uma cozinha do lado, uma panela do lado. E aí você raciocina, vou fazer algo com pimenta. Dá pra você fazer meio que um ensopado de pimenta, só as pimentas em si, você usa elas só como ingrediente, mas também dá pra você fazer com carne, cogumelo e as ervas de Hyrule. Mas para você começar a receita nossa aqui, você vai usar um ingrediente que não está aqui na receita, mas dá para você utilizar também na feitura desse prato, que são maçãs. Então a gente picou bastante a maçã, jogou na panela, uma panela bem quente, com o quê? Suco de laranja. A gente vai colocar suco de laranja nessa maçã para ela ir cozinhando aos poucos e já amolecendo e mudando a textura dela, que é isso que a gente quer que aconteça. Depois disso você vai acrescentar o que vai dar mais doçura ainda para essa geleia: açúcar mascavo e mel. A quantidade, você vai perguntar para mim, Vinícius, eu não falo a quantidade e tal. Assim, eu coloquei umas 3 colheres assim de açúcar e umas 2 colheres de mel, vamos dizer assim, aquela colher maior mesmo. A gente vai fazer isso para começar a realmente dar aquela engrossada que o açúcar derretido faz, né? Que o caramelo faz. A gente não quer deixar ela naquele ponto de caramelo duro, então toma cuidado. Porque uma vez a gente vai fazer uma geleia aqui, né? Uma geleia de amora, não sei. A gente colocou açúcar demais, virou uma pedra depois, que é inacreditável. E se reduzir muito isso, você pode colocar água. Mas antes, vai colocar a pimenta. Pimenta dedo de moça, mas você tira as sementes e pica bem picadinho. Com isso, você vai jogar nessa mistura e vai misturando bem. A primeira parte da receita, nesse ponto, já está finalizada. Você tem uma geleia ali, que não é bem uma geleia, né? Vai ficar uma maçãzinha ali triturada com pimenta. Mas o gosto, ele simula aquela geleia de pimenta que a gente está acostumado a ver no mercado por aí. A segunda parte da receita é você fazer a carne, que vai ser apimentada no caso. Aqui o que a gente pegou? A gente pegou chuleta. Eu pedi pro açougueiro cortar com 1 dedo e meio, 2 dedos, para ela ficar bem alta, para ela ficar uma apresentação bem legal. Aqui não tem segredo. Você vai fazer na grelha, você vai fazer na sua frigideira aí, onde você quiser. A chuleta tem uns 2 minutos de cada lado, ela já tá boa. Sal e pimenta em cima, a hora que ela tiver dado uma esquentada e o sanguinho estiver subindo ali por cima, você vai jogar um pouco por cima. Enquanto a carne tá na grelha, vamos falar um pouco, né, Guilherme? Novamente, desse lore gigantesco, dessa história, desse compilado de aventuras e linhas cronológicas muito loucas que é Zelda, basicamente isso, né? Hoje a gente vai falar de uma linha cronológica aí que é
a mais interessante, digamos assim, quanto problemática, né? Porque em todos os outros lugares, todas as outras linhas, eles têm que ficar arranjando problema. Ou vem dilúvio, aí gente quer reviver não sei quem, ou vem ameaça de outro universo e por aí, né? Agora, na linha que o herói perde, o herói perdeu e o mundo tá ferrado. Vamos dizer a verdade, porque o Link foi derrotado e infelizmente ele tem que lidar com o Ganon e todas as atrocidades que vieram a partir daí. A linha cronológica dessa linha temporal, ela começa com A Link to the Past, que é o primeiro jogo que eu joguei, vejam só. E esse é o jogo que começa a loucura de viagem no tempo, né? Porque, como o nome já diz, e o nome exemplifica muito bem, né, os parâmetros aí dessa franquia, é o Link fazendo link com o passado. Então ele volta no tempo para começar a resgatar uma porrada de gente para tentar salvar Hyrule, que tá realmente acabando de novo. E um outro jogo dessa linha cronológica que ele é quase que um remake. Ele só não é um remake porque ele tem outras ferramentas lá, né, com a paradinha da parede e tem a historinha dos quadros lá, que cada sábio vira um quadro. É o A Link A Between Worlds, que é um jogo que eu tô jogando ainda, não finalizei, estou jogando. Quando eu falo que eu tô jogando, é que eu parei no meio e fui fazer outra coisa. Esse é do outro jogo que tem aí, que aí entra outro vilão e vem uma outra princesa de outro lugar, que aí ela é a cópia da Zelda, só que ela é uma Zelda de outro universo. Tem uma jogabilidade muito legal, né, de você vir um quadrinho mesmo e você vai andando de lado. Mas fora esse jogo, que são os dois jogos realmente que eu joguei, existe uma porrada de jogos. E as histórias, resumindo, elas são: o Ganon é libertado, ele dá um jeito. Isso é um resumo de todos os jogos, né? Mas tudo bem. Sacanagem. Cada um tem a sua jogabilidade, tem a sua ordem ali, mas a gente não vai ficar falando porque, tipo, é muito extenso, é realmente um lore muito gigantesco. Para eles compilarem e organizarem toda essa loucura, eles lançaram um livro, né, em comemoração a 25 anos da franquia, né? Que é esse livro que tá aqui aparecendo, que infelizmente não tem nenhuma editora no Brasil que traduziu ele, então você vai encontrar em inglês. Então não tem nenhuma editora para pagar nós, porque a Nintendo paga nós, não vai adiantar isso, eu falei isso. Porque a Nintendo não vai pagar, a Nintendo, ela quer saber de vender e fazer linha cronológica e foda-se, essa é a real. Mas você pode ficar sabendo de toda essa pesquisa que a gente fez uma baita de uma pesquisa, Guilherme, 4 episódios, tem 4 lá, documentos no Google Words lá, que Jesus Cristo, haja informação, que eu não consegui falar tudo aqui porque eu não tenho uma memória tão boa assim, você pode encontrar, sabe como? Adivinha como? No apoia.se/Cozinha dos Tronos. Por quê? Porque a gente, com a nossa primeira meta atingida, e essa meta não foi atingida nesse instante, é uma meta de R$250 só, assim, uma meta básica, só pra gente conseguir comprar os ingredientes, conseguir comprar lenha, carvão e o que precisar mais, assim, o básico do básico do básico. E você ajudando a gente vai fazer o quê, Guilherme Albeiro? Com essa meta, um e-book, cara, um e-book com todas essas informações que a gente pesquisou, com todas as receitas, com receitas extras, quem sabe, que a gente pesquisou, mas não usou. Tem algumas, né? Acho que deve ter umas 2 que a gente pesquisou e optou por essa aqui, por exemplo. Então, essa é uma das formas de você contribuir com a gente e você receber um material exclusivo, um material que só quem vai apoiar a gente, quem tá no grupo do Facebook, vai receber. E não vai ser só das temporadas de Zelda ou das temporadas medievais, vai ser todas as temporadas. Então, do Leviandier, talvez, quando a gente lançar a primeira do Zelda, que é a prioridade, a gente lança do Leviandier. Vai sair uma temporada do que, Guilherme B? Podemos falar já? De Cruzadas, a gente vai fazer uma temporada de Cruzadas. Então a gente vai fazer um e-book de Cruzadas com todas as informações históricas, com todo o contexto, com todo... É realmente um objeto de estudo. A gente só não imprime, meu irmão, porque não bateram as outras metas ainda. Porque se tivesse como, a gente imprimir e mandava pra sua casa, ó, com uma rúpia aqui, ó. Andava lá assim, ó, com um cheirinho gostoso, com isso aqui, ó, pra você receber, pra você pendurar na parede do seu quarto. E pra outra coisa que eu tenho aqui, que é uma das melhores coisas de Breath of the Wild, que é a parte gráfica do jogo. É inacreditável. E cara, vou falar pra você, eu quero um mapinha desse aqui pro nosso lore, né, pra nossa história, pra nossa mitologia medieval que a gente tá criando aí. Pra quem não sabe, veja um dos vídeos anteriores aí que a gente fala sobre isso, ou veja o vídeo Seja Mecenas. Esse mapa aqui é uma das paradas que você
logo no começo do jogo, você vai falar com a Impa, que é uma personagem muito importante de toda a franquia do Zelda. Ela te conta uma história do porquê que o mundo chegou naquela situação. E o mundo chegou naquela situação porque o herói dormiu, ele passa 100 anos dormindo, a Zelda dá um jeito de conter o Ganon no castelo, lá naquele castelo lá, e ela tá esperando o herói acordar para resolver a parada toda, no caso. E antes dele resolver, ele precisa fazer o quê? Na verdade, é um negócio muito interessante, você não precisa. Se você quiser fazer os trials lá, para só conseguir o coração e uma barrinha de estamina, você pode fazer, porque você não é obrigado. Esse jogo ele é tão intuitivo que você não é obrigado a cumprir todas as missões para finalizar ele. Então o castelo fica lá, aí você vai ficar olhando para ele e fala assim, meu irmão, o bagulho deve estar louco lá. Conforme você vai aproximando do castelo, os inimigos ficam um pouco mais fortes, então você, teoricamente, o game design é feito para que você tenha que estar um pouco mais forte para conseguir chegar até lá, mas se você conseguir chegar meio sneak ali e tal, você pode tentar derrotar o Ganon logo de cara, assim, basicamente. Então esse jogo é isso, te vira aí, tá aqui as habilidades, tá aqui a culinária, tá aqui um item ou outro que quebra, a Master Sword você vai encontrar em algum momento, e é isso, e você vai jogar o quanto você quiser. Enfim, depois de você colocar aí a carne para fazer, a gente vai colocar os cogumelos, e para isso a gente fez um temperinho aqui muito especial, um temperinho que vai, essas ervas de Hyrule aqui, que no caso são alecrim e orégano, vinho branco, se você tiver azeite você coloca, pimenta preta e açafrão. Você vai dar uma misturadinha nele aqui, para você ir dando uma regada nesse cogumelo e também na carne, se você quiser dar uma temperada nela. A gente sabe que o cogumelo ele combina muito bem com o vinho branco, e aí você vai regando ela só para dar uma cor também, que o açafrão vai dar isso, e também para ele não dar uma ressecada e ficar com um gostinho a mais, né? Feito isso, é só você esperar ficar pronto, vira a carne, vira um outro, joga um pouquinho mais de sal se você precisar, e vamos experimentar isso aqui, que deve estar uma maravilha. Essa geleinha aqui de pimenta com essa chuleta feita na brasa. Antes da gente servir, a gente só vai dar uma leve pilada aqui. Então, vamos experimentar isso aqui. A cara está muito boa, né, Guilherme? Tá, realmente, sim. Vou experimentar primeiro o cogumelinho. Nossa, muito bom. Tá com um gostinho de defumado, sabe? Vamos lá. Falta um pouco de pimenta aqui. Ficou apimentado mesmo. Ficou apimentado. Eu gosto. A questão é, a gente não mediu muito a quantidade de pimenta que a gente colocou. E os pedaços ficaram grandes. Mas ficou, tipo, adocicado. E a pimenta vem quando você morde algum pedaço de pimenta. O que você pode fazer na sua casa é colocar uma quantidade menor. Mas, cara... muito saboroso. Muito saboroso. E se você gostou dessa temporada, gostou desse vídeo, tanto quanto a gente gostou de fazer, apesar desse sol aqui, da fumaça que não parava de vir na nossa cara, né, Guilherme? É difícil, vocês acham que é fácil, mas é difícil. Se inscreve no canal, deixe seu like, seja um apoiador, que a gente precisa do seu apoio e a gente adora fazer e a gente faz isso pra vocês. Se tiver chegado o apoio a R$250, vai lá no grupo do Facebook que já tá disponível o e-book da temporada. E eu vou comer mais, que ficou maravilhoso. Vamos comer, Guilherme. Sai das trás da câmera.